Reportagem. Ela viveu com um matador do BOPE, agora na mira da justiça. Ela conta o que viu. Viúva do capitão Adriano conta a sua história lá pro UOL. Vamos ler aqui essa história exclusiva da Juliana Dalpiva. O ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, levantou agitado nas primeiras horas do dia 22 de janeiro de 2019. Viu mensagens do celular e apressou-se para acordar a companheira de quase uma década. Júlia, deu merda, saiu em prisão para mim no Rio, disse a mulher na época. O Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Civil deflagraram naquele dia a Operação Intocáveis. Adriano e mais 12 milicianos foram denunciados por uma série de crimes, de grilagem de terras, a extorsão e cobrança de taxas abusivas, intimidação e assassinatos. Adriano teve a prisão decretada pela Justiça, mas ninguém o encontrou. Ele e Júlia Lotufo estavam em Sauípe, na Bahia, de férias, entre aspas. E lá o casal permaneceu incomunicável por mais 2 meses. Ele mandou a jovem desligar o celular, proibiu-a de falar com a família e mais tarde obrigou a voltar ao Rio. Ali se encerrava de vez a imagem de herói que Adriano tanto tentou cultivar publicamente como caveira da tropa de elite da polícia carioca. A caçada transformaria a vida de quem estava ao seu redor, em especial a de Júlia, que permaneceu ao lado dele até horas antes da polícia encontrá-lo um ano depois, em 2020. Adriano acabou morto por forças policiais da Bahia no dia 9 de fevereiro daquele ano, durante um cerco montado para capturá-lo. Nos dias seguintes, muita gente passou a brigar por sua herança e o Ministério Público do Rio abriu uma investigação para acompanhar o imbróglio. Júlia, então, se tornou alvo e um ano depois, em março de 2021, foi formalmente acusada de participar de organização criminosa, do companheiro morto e de lavagem de dinheiro. Essa imagem de primeira-dama do crime dá um sentimento de que você não é nada. Cada um pode fazer o que quiser, queixa-se Júlia ao UOL. Ela disse que depois da perda do companheiro caiu o véu cor-de-rosa. Ela passa os dias aguardando a sentença de seu processo em primeira instância. No início do ano, o caso ganhou um novo juiz na vara criminal especializada no TJ do Rio, o magistrado Richard Robert Fairclough. Todas as etapas foram cumpridas, falta só a decisão. Júlia se separou recentemente do empresário Eduardo Vinícius Giraldi Silva, com quem se uniu após a morte de Adriano, e diz ter pouco tempo para qualquer coisa que não seja cuidar da mãe, que trata de um câncer. Parte da mágoa da viúva é se ver sozinha enfrentando o judiciário. A mãe de Adriano, Raimunda Veras Magalhães Nóbrega, e a ex-mulher dele, Danielida Nóbrega, passaram longe da justiça. Mesmo que outra investigação, a da rachadinha no antigo gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, indicasse uma pizzaria tocada por Raimunda como local onde Adriano lavava dinheiro. Júlia concordou em contar a sua versão da história à reportagem, mas pediu que o UOL omitisse detalhes da sua aparência e o local onde ela está vivendo. Ela teme retaliações de antigos inimigos de Adriano. Estou envolvida no contexto de um processo milionário e hoje me encontro nessa situação. A minha realidade é totalmente avessa àquilo, né? Sem trabalho, grana e nenhum suporte para viver e para trabalhar, conta ela. Testemunha de um jogo duplo. Sentada num sofá creme em um quarto de hotel, Júlia conversou por 3 horas com a reportagem. Chegou de jeans e uma blusa, vestimenta inteiramente de preto, e falou sobre a vida que levou com o ex-capitão do BOPE. Já antes de ser expulso da PM, em 2014, Adriano se afundou no crime fazendo o jogo duplo. Dividiu o expediente de policial com as máfias do jogo do bicho carioca. Foi no início dessa ascensão, uma década antes, que Júlia conheceu o futuro marido, que viria a tornar-se conhecido como um dos maiores matadores do Rio de Janeiro. Ao repassar a sua trajetória, ela indica o momento em que tudo mudou em sua vida. Foi um final de semana qualquer em 2011, quando apresentaram ao então capitão da PM, chamado Adriano. O encontro aconteceu em um bar na antiga cervejaria Devassa, na Barra da Tijuca. Júlia tinha 19 anos. A jovem de 1,74 m impressionava pela sua beleza. Era atlética, gostava de bike, natação e tinha diferentes planos de vida. Nascida no Rio, a caçula de 4 filhos do casal Luiz e Sheila Lotufo, passou os primeiros anos da família em um sítio em Pate dos Alferes, no interior fluminense. Os Lotufo voltaram à capital quando ela tinha 8 anos e se instalaram em um apartamento no Meier,
na Zona Norte. Segundo Júlia, os pais eram anarquistas, não gostavam de política e não eram religiosos. Gosto da doutrina espírita, do budismo e do xamanismo, conta. O pai abriu um bar dentro do Circo Voador, tradicional casa de shows carioca. Mais tarde teve outro na Fundição Progresso, daqueles tempos em que ele guarda uma foto em que exibe sorridente uma rosa que ganhou do cantor Erasmo Carlos. Júlia chegou a iniciar o curso de Direito na Faculdade Estácio de Sá, depois mudou para a produção cultural na Cândido Mendes. Até cogitou fazer concurso para a Polícia Militar, mas nada disso foi adiante. A vida sofreu uma grave reviravolta em 2010, quando o pai morreu após complicações decorrentes de um procedimento médico. Todos na família precisavam começar a trabalhar. Meses depois, ela esbarrou em Adriano num bar. Nascia ali um relacionamento que terminou prematuramente 2 meses depois. Um amigo de Adriano contou a ela que o policial, na verdade, era casado e seria pai. Ela era, portanto, a amante, gente. Olha só a gravidade dessa história aqui. A Juliana Dalpiva entrevistou ela, né? É uma informação aqui muito importante que ela traz do principal nome da milícia próximo do Jair Bolsonaro. À época, Daniele da Nóbrega, a mulher de Adriano, já estava registrada como funcionária do gabinete de Flávio na Alerj. Ela, porém, não trabalhava, foi funcionária fantasma por 10 anos. Elos com os Bolsonaros. Segundo Júlia, Adriano guardou por anos um vídeo de 2005 do momento em que Jair e Flávio Bolsonaro lhe entregaram a medalha Tiradentes na cadeia. Foi num motim. A Juliana Dalpiva descreve isso na segunda temporada do podcast dela sobre a família Bolsonaro. Ele e outros PMs haviam sido detidos acusados de matar o guardador de carros Leandro dos Santos Silva. Naquela época, Adriano já respondia por homicídio e extorsão, mas ainda era casado com Daniele. Para os Bolsonaros, Adriano era vítima da situação e a medalha acabou ajudando no processo. Era uma espécie de prova de boa conduta da polícia. Parênteses meu, Flávio e Jair Bolsonaro se aproximaram da polícia depois do massacre no Carandiru, o que mostra que a ligação do Bolsonaro com as forças de segurança vem da polícia, não do exército. A questão da ditadura militar é circunstancial na vida do Bolsonaro. Além de um cargo para a primeira mulher, a boa relação com o clã Bolsonaro rendeu outra nomeação para a mãe de Adriano, Raimunda. Ambos eram funcionárias fantasmas no gabinete de Flávio Bolsonaro, no período em que ele foi deputado estadual. Segundo a investigação, chegaram a entregar R$203 mil a Fabrício Queiroz, apontado como operador do esquema de rachadinhas. A conta bancária de Queiroz também recebeu R$69,2 mil em transferências ou cheques de pizzaria de Raimunda e de mais de R$91,7 mil em depósitos não identificados por uma agência localizada na mesma rua do restaurante do bairro Rio Comprido, zona norte da capital fluminense. A reportagem apurou que esse repasse a Queiroz era como Adriano devolvia parte do dinheiro da rachadinha que Daniele recebia no gabinete. A ex-mulher de Adriano devolveu apenas 19,3% do que recebia nas contas do MP. As transferências serviam como complemento, o dinheiro de Daniele seria uma espécie de mesada. Adriano queria que ela tivesse um emprego formal para um dia se aposentar e não depender mais dele. Adriano, de PM a bicheiro. 3 anos depois daquele primeiro encontro no bar, Júlia e Adriano, então já separados de Daniele, se reaproximaram. Nesse meio tempo, Júlia deu à luz a uma menina, fruto do seu relacionamento com o professor de jiu-jitsu, Rodrigo Bittencourt. Ao saber que estava separado e tinha voltado a viver com a mãe no Meier, Adriano telefonou e pediu para encontrá-la. Ele me chamou para almoçar no restaurante da mãe, no Rio Comprido. É do lado de onde você trabalha, ele falou. O restaurante que Raimunda tinha em sociedade com Adriano se tornaria adiante o foco de investigações sobre as rachadinhas. Júlia e Adriano decidiram morar juntos em 2016 no condomínio Floresta, em Rio das Pedras, onde também viviam integrantes do chamado Escritório do Crime, milícia que atua na zona oeste do Rio. Ela disse que não sabia detalhes do envolvimento de Adriano com o crime, sabia apenas que ele era bicheiro. Para ela, o dinheiro que ele ganhava viria das máquinas caça-níqueis. Ele não vivia de matar gente, ele vivia da contravenção. O que sempre pagou as minhas contas e eu tinha consciência, era jogo do bicho. Sentia que as pessoas temiam ele, mas não que isso, os assassinatos, era uma profissão.
Júlia afirma que está proibida de falar sobre a máfia da contravenção, mas, quando tentou fazer delação premiada em julho de 2021, relatou ao MP que odiava viver no condomínio justamente pelo convívio com milicianos. Não queria que minha filha crescesse ali, afirmou ela em depoimento. Júlia chegou a dar detalhes sobre um assassinato pelo qual Adriano cobrava R$ 500.000, além de outros crimes em que o companheiro esteve envolvido, coisas que teria descoberto ao mexer no celular dele. Também relatou a existência de um cemitério clandestino no Aras que Adriano possui em Guapimirim, no Rio de Janeiro, e outro no local de desova de corpos em Campinho, zona oeste do Rio. Em janeiro de 2017, Júlia e Adriano foram viver em um apartamento na Barrinha, na frente do 16º DP. A vida a dois, porém, ganharia outro rumo quando começaram a surgir notícias sobre o esquema de rachadinhas envolvendo a família de Fabrício Queiroz, amigo de longa data de Adriano, e Flávio Bolsonaro. Júlia recorda que, no início, Adriano chegou a fazer piada com a mãe. Ele não estava foragido e ainda brincava com a mãe dele. Tá famosa. Apesar do tom de chacota, Adriano se preocupou quando, em janeiro de 2019, a relação dele com a família Bolsonaro foi descoberta. Segundo Júlia, ele se sentia culpado. Ele falava daquele escândalo todo iria atrapalhar o Bolsonaro. Júlia confessou a lavagem de dinheiro. Júlia foi acusada de associação criminosa e lavagem de dinheiro pouco mais de um ano após a morte de Adriano, em função dos bens e patrimônios deixados por ele. Ficou 40 dias foragida e teve a prisão decretada, alvo de um mandato de prisão da Operação Gárgula em março de 2021. Ela contou que estava em Brasília quando a operação para prendê-la aconteceu, depois passou um tempo em um flat em São Paulo, aguardando um habeas corpus que saiu em abril. A grande preocupação dela era a filha de 10 anos, já que o pai da menina, Rodrigo Bittencourt, também era alvo da operação, acusado de lavagem de dinheiro e agiotagem. Com habeas corpus e monitorada pela Justiça, Júlia e seus advogados tentaram fazer um acordo de colaboração com o MP, passando informações sobre os crimes financeiros do miliciano. Júlia assumiu ter participado de lavagem de dinheiro de R$ 200.000 na Luxo, Comércio e Bebidas LTDA. O dinheiro era obtido por Adriano em crimes da milícia de Rio das Pedras e via máfia da contravenção. Nos documentos, Júlia aparece como uma das sócias do restaurante e admite que a ideia era abrir uma unidade na capital e usá-la ilicitamente. Esse restaurante, contudo, nunca abriu as portas e os planos não saíram do papel. Mesmo assim, o MP denunciou Júlia. Ela se vê como inocente, mas se nega a falar da proposta de delação à promotoria. O que Júlia diz saber sobre o caso da rachadinha? Antes de fazer... Deixa eu só acompanhar aqui. Um segundinho para a gente continuar acompanhando todo mundo que está vendo aqui. Antes de fazer delação sobre os crimes financeiros cometidos pelo ex-marido, Júlia procurou o MP com a intenção de falar sobre o esquema de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, que envolvia tanto a mãe como a ex-mulher de Adriano. Extraoficialmente, o MP informou a defesa em uma reunião no prédio da instituição em maio de 2020 que não tinha interesse no que ela dizia saber sobre o episódio. Júlia tinha sido flagrada conversando com uma amiga sobre a situação de Daniele. Daniele, foi nomeada por 11 anos levando dinheiro, 10 mil por mês para o bolso dela. E agora ela não quer que ninguém fale o nome dela. Bateram na casa dela porque a funcionária fantasma era ela, não eu, diz Júlia na gravação. Apesar disso, a promotoria ignorou essa gravação por mais de um ano. Todo mundo me pergunta coisas que foram elas, a sogra e a ex-mulher de Adriano, que praticaram, defende-se. Até onde sei, e todo mundo sabe, elas não trabalhavam no gabinete. O que Júlia diz à Justiça? Júlia contou em depoimento ao TJ que chegou a trabalhar na Alerj entre 2016 e 2017 como assistente na Subsecretaria de Recursos Humanos e recebia um salário de 3.400. Sua nomeação foi assinada por Jorge Pisciani, ex-presidente da Alerj, preso na Operação Cadeia Velha, braço da Lava Jato no Rio, em novembro de 2017. Na sua versão, mesmo como mulher de Adriano, ela trabalhava, fazia questão de ter o próprio dinheiro e não se envolvia nos negócios do companheiro. Uma das principais acusações que pesam contra a Júlia é de que administrava o dinheiro de Adriano enquanto ele estava foragido, o que ela nega. Júlia ainda diz que,
Depois que deixou o emprego na Alerj em 2017, recebia ajuda de Adriano para as despesas. Ele mandava 5 mil por mês para ela por meio da pizzaria de Raimunda, sua mãe. Assim como a pizzaria que não aparece na investigação sobre lavagem de bens de Adriano, Júlia afirma que, em sua delação, que Adriano deixou 70 imóveis para Raimunda. Esses imóveis, curiosamente, também não estão sob alvo da justiça. Ele falou: ó, mãe, se acontecer alguma coisa comigo, os apartamentos aqui, você vai junto com Maurício, miliciano acusado na Operação Intocáveis e tal. Quando ele morreu, ela veio com aquele papel e ele deu lá atrás e falou: ele me deu aquilo lá, né, meu? É tudo meu e pronto. E eu falei: tudo bem, sabe? Eu estava no meu limite de sobrevivência de viver, sabe? Disse Júlia em depoimento ao MP. O acordo de colaboração de Júlia foi negado pelo Ministério Público do Rio depois de muitas idas e vindas e uma crise entre as promotoras Simone Sibilo e Letícia Emili, da força-tarefa que investigava a morte da vereadora Marielle Franco, e a cúpula da PGJ do MP. O episódio terminou com a renúncia das promotoras no caso. Júlia aguarda a sentença do seu processo com medo e insiste que não faz parte dos negócios do Adriano. Eu tinha um relacionamento com essa pessoa, mas não era essa pessoa, não concordava com aquilo, amava aquela pessoa, mas não praticava os crimes. É uma reportagem muito boa da Juliana da Piva, gente. Deixa eu ler só o trecho final aqui, que é importante. Capitão Infértil. O último livro que Júlia leu foi Coragem, Substantivo Feminino, da autora feminista Flávia Campos. Já Adriano gostava de livros sobre atiradores. Nos últimos anos da sua vida, ficou obcecado por Pablo Escobar, via filmes, séries e tinha uma camiseta com a foto dele estampada. O ex-PM tinha uma boa relação com a enteada, mas a menina se recusava a chamá-lo de pai. Júlia diz que se incomodava muito com a ausência de Adriano e que com frequência desaparecia sem dizer para onde ia ou a que horas voltava. Depois de um tempo, ela passou a achar que a família era algo que o deixava mais tranquilo e caseiro. Assim, o casal decidiu tentar engravidar, mas logo no início, Adriano disse que tinha problema de fertilidade e os dois foram buscar tratamento. Ele começou a tomar remédio porque era um problema que ele tinha. Sempre achava que ia dar certo, mas toda hora que ele ia fazer inseminação, vinha: não achamos nenhum espermatozoide com qualidade para fecundar, explica Júlia. O tempo foi passando e as tentativas seguiam frustradas. Júlia deixou o emprego na Alerj porque, segundo ela, o processo era desgastante. Eu tomava injeção de hormônios e ele mesmo fez cirurgia. Tentaram uma pulsão, não veio. E aí eles abriram o testículo, ele tomou 20 pontos no saco. Imagina o homem, ninguém deixa encostar no saco, cara. Na sequência, veio a Operação Intocáveis, todo o processo acabou interrompido. Conhecidos dizem que Adriano costumava dizer que onde vivia a morte não podia nascer a vida.